Boa noite, amigos. Nós vamos continuar as reflexões referente ao apóstolo Tomé, que iniciamos na segunda-feira, baseado no livro Boa Nova, que resgata esse ângulo da história do cristianismo primitivo. Lembrando que Tomé é aquele apóstolo que queria sinais dos céus, junto aos poderes da terra instituído para que o evangelho viesse a mais rapidamente ser implantado. Nós vamos ver então uma resposta de Jesus, onde Tomé pergunta qual seria a senha do evangelho então, já que não se requereria sinais, fenômenos, milagres para que o reino do céu se estabelecesse na terra. Então Tomé dirige a seguinte dúvida para Jesus: Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Já que não é com milagres, não é com grandes movimentos externos, como Jesus caracterizou, então como é que o evangelho será reconhecido? Qual que é a senha para que nosso esforço junto a Deus seja reconhecido, já que não vai ter acalmamento de tempestade, não vai ter andar sobre as águas, porque esses fenômenos chamados sinais dos céus, Jesus caracterizou que são fenômenos que não dizem ao coração, só fala aos sentidos de visão, olfato, paladar, mas isso não toca o coração. Resposta de Jesus, então, à pergunta de Tomé, qual que é a senha que se reconheceria o evangelho? Ou o esforço nosso junto a Deus. Jesus responde com uma pequena parábola. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a própria exemplificação, na humildade e no trabalho. Olha só que bacana. Nós temos que desfocar nesse momento nosso de evolução e da humanidade da Terra com os movimentos puramente externos. E devemos nos focalizar ao que é essencial, ao que é verdadeiro, ao que é justo, ao que é bom, ao que é real e vai permanecer, hoje pela eternidade. Então, milagres, fenômenos da natureza, isso agrada aos sentidos. Mas o que estabelece o nosso contato com Deus é enxugar uma lágrima, esclarecer um coração atormentado. Essa exemplificação na humildade, no trabalho persistente, é que vai calar mais fundo os corações do que os fenômenos que vão agradar os sentidos. Deu uma ideia? Os sentidos nossos, visão, olfato, paladar, tato, esses sentidos são sentidos horizontais, que nos ligam às questões puramente humanas da matéria. Agora, os sentimentos, esse verticaliza para o alto, fazendo com que nós hajamos na terra, operamos na terra, pensemos na terra, sintamos na terra, mas verticalizados para Deus. E como que isso se realiza? Como que é isso na prática? Consolo de um coração atormentado e humildade no trabalho, eis a senha para que sejamos reconhecidos pelo nosso Pai. Mesmo que não sejamos reconhecidos pelos homens, mas o que almejamos? Glórias na terra, que é fugaz e passará, ou o que é real e junto do que é real nós venhamos a nos identificar. Portanto, tenhamos nossos valores em outros níveis que não o material. Tá? Nossa escolha, tá? Nosso querer. Por isso que tem o livre-arbítrio. Olha que bonita
o final da resposta que Jesus dirige a Tomé, sobre o que sinal que nós seremos reconhecidos, né, no nosso esforço junto a Deus. Reconhecido até pelos homens, não é nem de reconhecimento a Deus, porque Deus sabe dos nossos valores, dos nossos esforços, das nossas dificuldades. Mas como é que sejamos reconhecidos pelos homens aqui na terra? Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabe alguma coisa. Olha só, conversávamos ainda hoje com Diva e Jorge sobre essa questão, né? Nós que professamos aí a doutrina espírita, conhecemos um pouco sobre espiritualidade ou sobre espiritualismo de uma forma geral, nós temos um movimento, talvez até para nos redimir, né, de tantas falhas e equívocos que temos, a gente destrambelha a falar. Mas que tenhamos esse norteador na nossa fala. Podemos falar sim, não é equívoco em falar, mas que esse norteador esteja presente em nós. Não mostrar de forma orgulhosa que sabemos alguma coisa. Senão o nosso esforço já morrerá ali, porque o ser que está sendo esclarecido vai se sentir humilhado. E ele tem que se sentir coparticipante daquilo que está sendo colocado, que está sendo esclarecido. Por isso que Jesus usa a técnica das perguntas, levando o ser a concluir e não impondo as ideias. E ele até que poderia fazer isso, porque a argumentação de um Cristo ninguém pode. Mas ele não assim impunha, mas sempre conduzia o processo educativo através de questões, de perguntas. Como é que você entende isso? E aí, baseado em como ele entende isso, então a gente pode dar elementos para esse ser pensar mais. Entenderam? Não é deixar de falar e nem falar muito, mas é que ao falar, ser de forma, né, que traga, que para junto de nós, ou melhor, para junto de Deus, a criatura, né? Que sejamos essa ponte, esse intermediário. Continua Jesus. Quando quiserdes esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabe alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherá os resultados. Ou seja, tem um processo de empatia, né? Essa empatia fará com que o ser a que nós estamos nos dirigindo se sintam mais próximo, não só de nosso coração, mas através de nós se sintam mais próximos a Deus, nosso Pai. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. Olha a senha para sermos reconhecidos como mensageiros de Deus. Caminhemos com os seres, mesmo sabendo das suas imperfeições, mesmo que eles tenham dores, mas caminhemos com eles, suportando interessadamente no seu processo de crescimento que está sendo desenvolvido a partir daquela situação desagradável que ele se encontra. O nosso sinal, disse Jesus a Tomé, é o do amor, que eleva e santifica, porque só ele tem a luz, só o amor que eleva e santifica nesse caminho de caminhar junto, sem nada cobrar, sem nada exigir, mas de estar simplesmente próximo, acatando, aceitando as dificuldades do nosso irmão de caminhada. Esse é o sinal do amor, que vai construir, que vai elevar, porque somente a luz atravessa os grandes abismos. Olha que bonita figura que Jesus usa de linguagem para que venhamos a compreender. Num abismo, numa treva, onde que não se vê saída, qual é a única solução? Fazer luz. Não é entrar na escuridão junto com o outro, mas é caminhar com o outro, fazendo luz, para que possa, por irradiação, essa luz chegar no coração do outro e por um outro fenômeno, né, físico, que é de arrastamento,
por indução, trazer aquele coração para junto, não só de nós, mas nós enquanto ponte para Deus, nosso Pai. O nosso sinal é do amor. Vai, Tomé, e não descreias, porque não triunfaremos no mundo, somente pelo fato que fizermos, mas também pelo que deixamos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Olha só. Então, nós seremos triunfadores, quer dizer, nós venceremos o mundo pelo que fizermos, mas também triunfaremos o mundo se deixarmos de fazer coisas puramente mundanas da terra, grandezas fictícias da terra. Deu uma noção? Da fala de Jesus para Tomé, de coração para coração. E olha que tem no meio da fala, Jesus falando para Tomé, para não descreiais. Ou seja, a tônica de vida de Tomé é a crença, é a fé. Tanto é que ele entrou para a história famosamente porque ele duvidou que fosse o Cristo quando ele apareceu após a crucificação. Tanto que o Cristo pediu para que ele tocasse as chagas, porque ainda no seu campo íntimo vigia ainda a edificação ilusória, passageira da descrença, da falta de fé, do ter que ver para crer, enquanto que pela fé não se vê nada, não tem caminho, não tem degrau da escada, mas se coloca o pé, porque tem a certeza, a íntima certeza que o degrau será colocado. Continua Humberto de Campos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que desde aquele dia o apóstolo Tomé, ele reformulou as concepções dele relativas aos sinais externos do céu, mas ainda continuou acalentando no seu coração as questões em matéria de fé. Não podia excluir de sua imaginação, Tomé ainda tinha lá na sua imaginação o desejo de uma vitória fácil do evangelho, pela renovação imediata do mundo. Pronto, tá falado. O mundo não vai se reformar imediatamente. Não, não vai. Quem assim o acredita, igual Tomé, como diz o ditado popular, vai se dar com os burros na água. Porque não vai haver uma reforma visceral de uma hora para outra dos movimentos mundanos da Terra. Dentro em pouco, porém, a onda de perseguições vinha desfazer a suave e divina aventura. O mestre fora preso, com exceção de João, que se conservava junto de sua mãe. Todos os discípulos se apavoraram e afastaram, inclusive Tomé. Então, nos primeiros movimentos em que começou o processo de medida, de aferição dos valores arregimentados junto de um mestre vivo, tomou corpo de carne para vir materializar pela fala, pelo exemplo, pelos sinais dos céus, mas também principalmente pelos sinais de movimento de alma, chegou o momento de todos mostrarem a que veio, porque o mestre foi preso e começou o processo de crucificação. E inclusive Tomé se afastou, menos João Evangelista, que esse sim continuou junto de Jesus, mesmo na crucificação, junto com as mulheres, mãe de Jesus, mãe do que seria depois o evangelista Marcos, que é Maria Marcos, e Maria Madalena. Portanto, João e as três Marias permaneceram firmes no processo de prisão, julgamento e condenação, até a execução da sua condenação. Já todos os discípulos debandaram-se com medo. Também Tomé não resistiu às grandes vacilações do triste momento. Debandara, todavia, depois sentia o coração pungido de remorsos acerbos.
Almejava contemplar o Mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez uma palavra de exprobação dos seus lábios. Então, Tomé se afasta, mas assim, arrependido, tem o movimento de procurar Jesus. Nem que fosse para ouvir dos lábios dele a reprovação. Por que afastaste de mim? Mas ele não ouviu. Assim como nenhum de nós ouvirá. O porquê nós debandamos. Nós não assumimos diante de uma situação que exija aplicarmos o evangelho, exemplificado pelo mestre, não falado, mas executado, como é que devemos fazer. Então, disfarçando-se, olha só como é que Tomé foi para junto de Jesus, presta atenção, nem depois de arrependido se mostrou as caras, não, disfarçou, de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão. Incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo, e seu coração batia acelerado. Eu fico pensando, batia acelerado por quê, né? De arrependimento? Tá, falou ali acima. Mas também por se mostrar escondido. Isso vai contra a nossa natureza divina, que é de assumir que somos filhos de Deus. Mas em momentos ainda que nos ausenta a coragem de aplicarmos o que nós já conhecemos do Evangelho, de sentirmos e vivenciarmos, e diante de uma situação, problema, é isso que a gente faz, igual Tomé, por isso que não podemos recriminá-lo. A gente também se esconde, a gente também tem o coração acelerado, porque tem convicção que está indo contra a vontade divina, fazendo ao contrário do que deveríamos fazer. Por isso que a gente fica sobressaltado, acelerado, porque uma vez junto de Deus, com Deus, operando, pensando e sentindo com Deus, não há o que temer, porque isso é real. O demais tudo é ilusório. Rompeu a massa popular, Tomé, e aproximou-se do Messias, que caminhava embaixo de uma cruz a passos vacilantes. Seguiu de perto a Jesus, pelos soldados que o protegiam contra os ataques da plebe. Então Tomé se aproximou dos soldados, que impediam que a plebe se aproximasse demais, né? Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Olha só, quando assumimos não sermos filhos de Deus, não agirmos como filhos de Deus, a gente entra num dilema interno enorme, porque nós temos o DNA de Deus, nós sentimos que devemos aderir às realidades imortais, mas a gente escolhe pelo nosso ego fazer o contrário. E aí é muito natural que haja uma luta interna, uma briga interna. As fibras mais delicadas da alma ficam dilaceradas, porque nós temos uma ligação com Deus, nosso Pai, e que não se desliga, mesmo que a gente se afaste muito dele, mesmo que a gente opere muito diferentemente do que aprendamos. Deus nunca vai deixar de existir em nós, em nossas vidas. Por mais que a gente queira, por mais que busque, por mais que deseje, é ilusório. Nós não nos desvinculamos de Deus, porque Ele não desvincula de nós. Há uma unidade nos unindo a Deus e a nossos irmãos. Então, por mais esforço que se faça para não assumir essa filiação, em vão será. Porque isso é um fato, isso é uma fatalidade. A única fatalidade nossa é voltar para a casa do Pai, é sermos perfeitos um dia. Então, o que a gente pode escolher é o tempo, se quer agora ou daqui a milênios. Só o tempo a gente pode comandar, pode escolher. Ainda assim que tem uma longa flexibilidade, mas chega um momento que ele também é requisitado pelas leis superiores da vida estabelecidas por Deus, nosso Pai. Então, Tomé sente uma grande angústia. Contudo, seguiu sempre perto de Jesus, até a hora do madeiro, exibindo
a presença física de Jesus na crucificação, exibindo-o num espetáculo às vistas do mundo inteiro, Tomé contemplou fixamente o mestre e notou que seu espírito, o espírito do mestre, se mantinha firme. Por que o espírito? Ora, porque o corpo estava destrambelhado, né? Mas aquele ser que pensa, que sente, que ama, a alma imortal, ali se manifestava, ali estava presente naquele corpo dilacerado, mas mantendo a mesma compostura. Veja bem a narrativa de Humberto de Campos, resgatando dos arquivos da espiritualidade. Se mantinha firme, fisionomia serena do Mestre Jesus, não obstante o martírio. Ele refletia o amor profundo que ele sempre professou, mesmo nos dias felizes, mesmo nos dias mais tranquilos, junto aos discípulos e junto à família humana. Seus pés estavam, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas, acariciadoras, eu fico imaginando Jesus passando a mão na cabeça de vários, pegando crianças no colo, mãos que haviam sido acariciadoras pareciam duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, que havia abrigado pensamentos mais puros do mundo, se mostrava areolada de espinhos. Tomé se pôs a chorar, discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse, entre as milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara. Nossa Senhora, fico imaginando. A gente lá, fraco, com falta de coragem, com o coração saindo pela boca porque estava se escondendo, com uma luta interna a se degladiar entre aquilo que conhecia e o que estava fazendo. E aí, o seu olhar cruza com o olhar do Cristo na cruz, que olha intencionalmente para nós. Jesus o fitara, e magnetizado Tomé pela sua feição divina, avançou para perto da cruz, hesitante. E é assim que a gente se encontra, caminhando, hesitante para junto de Jesus. Não é mais necessário que tenhamos o suplício da cruz, mas se faz necessário ainda, por nossa ausência de coragem de assumir as verdades imortais, de acatar as leis universais, que têm prevalecência eterna, nunca vão se acabar, dessa nossa dificuldade de aderir. E tal qual Tomé se aproxima do Mestre Jesus e nós dos ensinamentos de Jesus ainda hesitantes, sem aquela segurança que nos faz caminhar com os ensinos já recebidos de Jesus em todos os ângulos da nossa vida, sem que venhamos a fugir, sem que venhamos a nos esconder. Não é mais necessário o sacrifício da cruz. O nosso sacrifício hoje é junto à família, é junto à coletividade que estamos inseridos, lá no trabalho profissional, lá no templo religioso, na rua, no banco, no trânsito. Eis o nosso desafio. Eis onde nós temos as nossas cruzes. Não vamos ser crucificados em cruz de madeira, mas vamos ser diariamente convocados a crucificar o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas segundas intenções, a nossa vontade de ganhar em tudo. Eis o nosso madeiro de cruz. Tomé desejava
escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que mereceria o seu condenável procedimento. Olha só, a gente vem provocando o nosso próximo, querendo que ele brigue com a gente, porque aí a gente acha que está com a razão e aí o outro perde a razão. Quando é que isso cai por água abaixo? Quando aquele ser que está sendo provocado a atacar, a xingar, não fizer. E aí rompe o ciclo vicioso, tanto daquele que não mais vai se comprometer xingando, brigando, quanto daquele que está provocando, vai ser semeado não com a briga, mas com o divino silêncio. E essa é uma semeadura que é válida para a imortalidade. Desconcerta todo o indivíduo que queria briga, e a briga não vem. Assim se encontra Tomé. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que ele merecia. Que merecia o seu condenável procedimento, fungindo ao testemunho da hora extrema. No entanto, aproximou-se Tomé da cruz, deixando perceber que ainda cedia a uma necessidade espiritual. Ou seja, Tomé se aproxima da cruz não por curiosidade, mas porque ele cedia a uma necessidade espiritual. Portanto, começa o processo de renovação, porque não basta se arrepender. Isso é tratado no livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Erramos, beleza? Primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, estabelecer plano de não repetir, não fazer da mesma forma. Terceiro passo, consertar a meleca que foi feita. Eis o processo nosso de caminhada na Terra, que claro que erramos, mas persistir no erro é burrice. Dar um novo movimento, fazer diferente, eis o nosso afã. Então, arrepender, estabelecer plano e executar esse plano de reaproximação com as verdades universais. Então, alinhando-nos na vertical, porque hoje trabalhamos que a horizontal é a materialidade, vertical é a espiritualidade. E naquele instante supremo, Tomé ouviu de Jesus numa voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Então Jesus alinhava para Tomé, de acordo com aquelas várias questões que Tomé queria que se apresentasse sinais mirabolantes: chuva, tempestade, cessação de tempestade, abrir mar, andar sobre as águas. Aí Jesus fala assim, ó, o principal sinal do céu é o sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu as palavras e chorou, até que culminou da vinda do Mestre Jesus após o processo de crucificação, no processo de ressurreição, em que Maria Magdala viu, depois Pedro viu, e num desses momentos, depois de 3 dias, após esse período, Jesus começa a reaparecer e reaparece dentro do cenáculo, de um colégio apostólico, onde estavam lá os discípulos reunidos e alguns mais aproximados, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, alguns diáconos apareceram para esse momento. E aí, Jesus trava diálogos, mas nós vamos nos ater ao pequeno diálogo identificado exclusivamente para Tomé. Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia. Por quê? Porque o Mestre Jesus falou assim para Tomé: Tomé, sentindo o coração de Tomé batendo precipitado, Tomé ergue os olhos. E o Senhor,
Jesus em processo de ressurreição, 3 dias após a crucificação. Jesus consegue identificar os pensamentos mais ocultos de Tomé. Aproxima-se do discípulo que tem fé vacilante e o convida a tocar as suas chagas. Depois de pronunciar as palavras que está descrita lá nos evangelhos: Tomé, põe tua mão nas minhas chagas e não te esqueça de que é o sinal. O sinal é o exemplo vivo. O sinal não é raios, trovões, grandes curas. O sinal é sentir no coração. Eis o nosso afã. Nós estamos num momento em que tá bom que os sinais externos nos chamam a atenção, mas o que esses sinais querem nos dizer no âmbito do íntimo, do coração? É isso que Jesus vai falar. Em razão, o apóstolo, então, em razão disso, de tocar as feridas e de Jesus falar que eis o sinal, é do exemplo vivo, aí abre-se a mente de Tomé. Lembrando que mente não é só pensamento, é sentimento. E finalmente ele compreende que o martírio do coração de quem ama se reveste de misterioso poder. Olha só, quem ama tem um misterioso poder. Então, Jesus nos fala ao coração, não à razão. Quem é muito razão vai ter que exercitar os movimentos do coração, da compreensão, do entendimento, do sentir os sinais do coração. Num verdadeiro movimento de amar. Tocado pela humildade do mestre redivivo, posternou-se Tomé e chorou. Suas lágrimas eram de ventura, de alegria, que lhe proporcionava seu espírito um júbilo. É mais do que alegria, é uma alegria superior, é uma identificação com o belo e com o harmonioso, cujo preço torna todos os tronos da terra miseráveis e pequeninos. Ou seja, o sentir, o júbilo das coisas que são eternas, imortais e universais, proporcionam um júbilo que nenhum trono, nenhum dinheiro, nenhum movimento se aproxima. Movimento material se aproxima. Sua alma, a alma de Tomé, acabava de vencer uma grande batalha. Nossa, que batalha é essa da alma de Tomé e que é bem a nossa batalha também? O coração triunfava, vencia o cérebro. O sentimento lhe acrisolara a fé. Ou seja, nós temos a fé raciocinada, temos que medir, esquadrinhar, comparar, mas se só ficar nesses movimentos, se não sentir e vivenciar, não se terá fé. Porque fé é eu sei e não eu vejo, eu cheiro. Deu uma ideia? Os movimentos do coração é que acrisolam, é que guardam a fé. Segundo Paulo, fé é o firme propósito de coisas que hão de acontecer. Portanto, ainda não é concreto, mas é tão real porque se sente. Que o Mestre Jesus, que Deus nosso Pai, nos abençoe
a desenvolver não só os valores do raciocínio, mas principalmente do sentir, para que venhamos a edificar em nosso íntimo a fé verdadeira. Abraços fraternos, amigos. Até semana que vem.